Boa noite a todos presentes. Solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Toninho Marangoni. Carlinhos Sartori. César. Presente. Bete. Presente. Luan. Presente. Mino. Presente. Professora Marisol. Doutor Maurício. Presente. Doutor Rafael. Presente. Dirceu de Oliveira. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura, no dia 16 de março de 2017. Eu convido a vereadora Bete Manuel para que proceda a leitura da Bíblia Sagrada. Leitura da Bíblia, Gálatas, capítulo 3, versículo 4. Terá sido em vão que tanto sofreste, se na verdade foram em vão? 4 e 5. Aqueles, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Isso feito, passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Rafael Donizete Lopes. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos prestigia nessa noite, imprensa escrita, falada, internautas. Eu venho apresentar hoje um requerimento pedindo informações junto ao Executivo, porque ao longo dos últimos dias, conversando com vários comerciantes que têm o espaço ali no Mercadão, e os comerciantes estão revoltados pela cobrança da taxa de ocupação de solo, que de uma forma surpreendente, sem muita discussão e sem ao menos explicação, os valores de quem pagava R$ 1.200, R$ 1.300 pelo espaço do solo por ano, recebeu a cobrança e a média de R$ 3.200, R$ 3.300, R$ 3.400. Um aumento de 200%. Ao passo que o valor médio aí de qualquer IGPM, IPCA, inflação, não chegou a 10%. Então, eles estão indignados, e mais indignados ainda, porque as condições físicas não estão a contento na mesma intensidade que subiu a taxa, o valor, 200% por ano. Lá, para quem vai lá nos finais de semana, durante a feira noturna na quarta-feira, é fácil ouvir os comerciantes e a revolta é geral. Então, é um pedido formal, após ouvir diversos comerciantes, pedindo explicações de qual foi o critério adotado pela administração para se chegar num aumento de 200% na média. Então, gostaria que os vereadores assinassem junto esse requerimento, que é um pedido de informações, para a gente saber qual foi o critério adotado. E se esse critério adotado é justo para quem está pagando já uma carga de impostos num momento de crise.
Então, o problema está aí, vamos acolher os comerciantes, porque é um pedido deles. E mais ainda, que a gente pôde conversar com alguns comerciantes, é que o prefeito, sendo da associação comercial, nesse momento de crise, deveria obrigatoriamente olhar pelos comerciantes e ter um pouco de ponderação, porque não tem explicação de R$ 1.200, R$ 3.400, R$ 3.300 por ano, 200%, tem que ter alguma forma de justificar isso, porque na média nós não conseguimos entender isso. Então, são explicações aí que nós queremos saber da administração, qual foi o critério e a forma adotada, porque os comerciantes estão indignados com esse valor que veio no carnê da taxa de ocupação no mercado municipal. Obrigado. A palavra, o vereador Dirceu. Já de antemão, gostaria de parabenizá-lo pela data do seu aniversário de hoje. Vamos pagar lá? Senhor presidente, público nosso que sua presença, Rádio Coitapira, imprensa. Eu venho a essa tribuna hoje, eu ia ter vindo ontem, mas eu não sei, eu sou muito motivo, sabe? Por um acidente que aconteceu comigo, meus amigos, eu perdi uns companheiros num acidente, eu fiquei muito motivo. Eu venho a essa tribuna hoje parabenizar as mulheres, mas na pessoa da minha mãe, tá? Minha mãe foi uma guerreira. Eu, todos os dias das mães, eu faço essa homenagem para ela no jornal. Sempre fiz. O Léo está aqui, o Léo é um testemunho, que a gente sempre tirou foto. Ele mesmo tem umas fotos. Minha mãe ficou viúva aos 38 anos de idade. 6 filhos. A mais velha tinha 13 anos. Eu tinha 4. Tinha uma irmã mais nova, tinha 2. Ela era guerreira. Ela foi a guerreira. Ela criou os filhos na roça. Né? Porque a roça era difícil, você tinha lamparina, você tinha que acender lamparina, você amanhecia com o nariz. Eu vou falar bem o português caipira aqui. Amanhecia com o nariz do cheio de fumaça, da querosene, né? Você vê o ferro era brasa, né, menino? Era brasa. Você tinha de estar soprando, você a ver cair a cinza na roupa, você tinha de lavar a roupa de novo. Entendeu? O fogão era a lenha, não tinha um fogãozinho a gás. Hoje, eu quero parabenizar as meninas, inclusive as duas da Câmara aqui, né, pelo mérito, né, da homenagem. Foi muito linda a homenagem. Teve um finzinho que estragou, viu, presidente? Teve uma pessoa que estragou um pouquinho a nossa homenagem. Mas vamos deixar do lado o que estragou, vamos parabenizar a homenagem. Foi muito linda. Teve 17 pessoas que falou, olha, muito bonita a homenagem. A Câmara estava cheia, tinha pessoas de todo nível. Eu reparei bem, foi muito linda. Mas eu ia falar isso ontem. Mas eu achei que eu ia emocionar muito. E hoje tem menos gente, então é mais fácil de falar, sabe? Então, minha mãe, ela foi uma guerreira. Ela criou os filhos do lado, eu tinha 4, a minha irmã tinha 2, ela levava na roça. A minha irmã molhava num pano para baixo, pé de café, e era carpina, os mais velhos ajudando do lado. Ela tocava café da meia. Eu vim no São Pedro com 11. Um dia para o Seringueto, fiquei mais 4, vim para a cidade com 15. Época difícil, né? Que não tinha emprego. E eu precisava trabalhar para sustentar. Apenas no 4º ano, eu vi aquela que foi homenageada falar que ela morou na Fazenda Nova América, também veio, era escola mista, né? Tinha escola mista. Eu fiz isso também. Depois eu estudei pelo Universal Brasileiro. Eu fiz por correspondência, a parte elétrica, parte de projetos, aprendi um pouco. E graças a Deus fui feliz, né? Fui trabalhando na vida minha. A vida minha foi muito difícil. Eu saí de casa com 21 anos, fui para fora de casa. Falar a verdade, era peão, né? Cozinhava, eu que mesmo cozinhava, vim da tarde. Então, minha vida eu não tive muita infância, não. De menino eu trabalhava. Hoje, né, presidente? Hoje o menor não pode fazer nada, né? Não pode trabalhar, não pode nada. Mas pode matar, pode roubar,
pode votar, né? Aí você põe um filho para trabalhar, né? Mesmo junto com o pai, o pai vai preso. Não pode. Então a lei, nós que fazemos leis, né? Nós precisamos fazer um manifesto sobre isso. Não é que vier lá de cima. Então nada pode, né? Agora roubar, votar, pode. Então nós era assim, todos trabalhando, tudo nem sabe, fomos criados, graças a Deus, todo mundo tem a sua família, tá? Então eu quero aqui parabenizar todas as mulheres, né? Mas vou parabenizar na memória da minha velhinha, tá? Na memória dela, que foi, eu sempre falo que foi uma guerreira. Porque se fosse o contrário, né, o Luan, o Mino, será que meu pai conseguia criar os 6 filhos, sem dar nenhum e sem casar de novo? Difícil, né? Acho difícil. Então, acho que as mulheres têm esse mérito mesmo, né? Vejo muita mulher, existe mulher ainda, hoje ainda cria os filhos. Tem mulher que cria os filhos. Mas quando fica com o pai, dificilmente. Então, eu quero aqui, deixar aqui também o meu abraço a todas as homenageadas de ontem, que eu não pude falar aqui, e todas as mulheres, principalmente de Itapira, né? Deus abençoe elas, que elas continuam sendo, porque além de elas carregar os filhos 99 meses, depois elas carregam um bom tempo dando de mamar, e sabe que quem cuida do filho, quem cuida do filho é a mãe, meu. O pai, se ele trabalhar, ele não dá um dinheirinho, às vezes ela tem que trabalhar para sustentar ainda financeiramente, tá? Muito obrigado, isso que eu tinha a dizer. Está com a palavra o vereador Carlinhos Sartori. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, público aqui presente, internautas, imprensa inscrita, ouvintes da Rádio Clube Itapira. Eu venho falar de algumas indicações minhas. A primeira é com referência às estradas rurais que ligam o bairro do Córrego do Coxo, a estrada que vai até a Ponte Funda e da Ponte Funda ao bairro do Canhaço, que moradores lá reivindicaram as melhorias, e eu também falei com o responsável dessa pasta, lá no almoxarifado, e também estou fazendo a indicação aqui para constar o pedido aqui em nome da população da zona rural. E também a questão do poupa-tempo, que eu fiz uma indicação na outra semana, estamos aí trabalhando para que isso aconteça, para que venha o poupa-tempo móvel para Itapira, para que as pessoas que têm dificuldade para se deslocar, ir até uma outra cidade, para prontamente fazer os seus documentos, para que tenham oportunidade de estar fazendo-os aqui em Itapira mesmo. E também eu gostaria de dizer que ontem, 15 de março, foi celebrado o nascimento do Comendador Virgulino de Oliveira, um empresário Itapira que só elevou o nome de nossa cidade, empresário, político, honrado em nosso município. Fiz aqui um voto de congratulação para sua esposa, a empresária e benemérita Carmen Ruete de Oliveira e familiares, de lembrar a passagem de nascimento do Comendador Virgulino de Oliveira. E também, como eu disse, ontem foi um momento especial aqui na Câmara Municipal, onde pudemos estar homenageando as mulheres em destaque do nosso município, tendo também dessa Casa de Leis 2 vereadoras, vereadora Beth Manuel e a vereadora Marisol, que muito bem representa as mulheres de Itapira. E também eu estive indo até o bairro dos Prados, mais propriamente no Parque da Felicidade, para ver lá a construção, a finalização da creche, onde vai ser mudada a creche ali da rua Colibri, no bairro dos Prados. Com a construção da nova creche, ela vem aqui para a rua Eliel do Espírito Santo e Silva, a nova creche professora Vilma Munhoz. Então, tão logo essa creche vai estar já pronta para atender um maior número de alunos, né? Porque a construção dessa nova creche, com local mais amplo, mais salas, para que possa atender melhor a demanda de nossa cidade. E também parabenizar o Dirceu, vereador, pela data de aniversário, que é hoje. Parabéns, felicidade, saúde.
E dizer também que eu indiquei, acho que 2 sessões passadas, um centro de recebimentos no Barão. Um centro de recebimentos, porque o pessoal reclama muito. Até vi que o Marangoni também indicou hoje uma casa lotérica. E esse centro de recebimento vai facilitar também as vidas das pessoas, porque no passado já existiu e depois foi fechado. Então acho que a gente tem que ter um local lá para que essas pessoas não desloquem esses quilômetros, pegar uma estrada muitas vezes para pagar algumas contas e tendo esse espaço, esse local no Barão que possa estar recebendo essas contas, mas com segurança também, porque é difícil, né? Você simplesmente indicar um comércio, a pessoa ser responsável por essas contas, pela fatura, pelo dinheiro, e não ter uma segurança. Então, acho que tem que ter a segurança. Então, é importante que isso aconteça, mas de uma forma segura para aqueles que vão trabalhar e que vão estar dando melhor condições para os moradores lá do Barão. Então é só isso que eu tenho a dizer. Uma boa noite a todos e obrigado. Está com a palavra a vereadora Beth Manuel. Boa noite a todos, a imprensa, a Rádio Clube de Itapira, os colegas vereadores, público presente. Eu venho a esta casa hoje com uma alegria também, porque eu estava passando ali pelo alto do Asilo São Vicente e eu vi que está sendo bem cuidado lá os canteiros, os jardins. E, por outro lado, eu venho pedir para que seja também olhado o lado lá da vila, porque aquele distrito, o primeiro distrito industrial, distrito policial, que foi uma indicação do vereador Sebastião Manuel, meu pai, tá? E hoje eu vejo aquele abandono, aquela casa caindo, os vidros quebrados, mato, lixo. Já reclamei nesta casa e até agora não tomaram nenhuma atitude. Então eu peço para que seja visto isso também. E quanto à academia ao ar livre, lá do final da Rua do Cubatão, então eu peço que todos os colegas votem favorável, porque é uma coisa boa. O pessoal que mora lá naquela região, acho que é a mesma região do Marquinhos, né, Marquinhos? Eu não sei se já outras vezes, ou em outro tempo foi pedido. Eu só sei que agora o pessoal está reivindicando isso. Então eu peço para os colegas que votem favorável. Outra coisa também que vem chateando é que eu trabalho lá no PPA da Vila, todos sabem, não está às escuras. Então está tendo muita reclamação do pessoal do dentista sobre muita demora no atendimento e das próteses que não estão sendo entregues. Até outro dia tinha um rapaz que ia fazer denúncia no Brasil Sorridente, eu conversei com ele, deu para segurar, mas o pessoal está tendo muita reclamação. Então, eu não sei, existe possibilidade, senhor presidente, do Paulo Zelante estar aqui fazendo uma explicação para nós? Existe? Durante uma sessão mesmo? Regimentalmente, é necessária uma convocação por parte da casa, com aprovação do Legislativo, ou até mesmo um convite de ordem informal para que ele venha, ou numa sessão, numa reunião de comissões, para esclarecer. Entendo. Porque estou sabendo que a verba está vindo e não está sendo repassada para o centro odontológico. Então, o pessoal vai lá para ser atendido, não tem material, não tem isso, não tem aquilo. Pessoas de 2013 estão esperando ser chamado e até agora nada. Pessoas que foi aberto o canal do dente, perdeu o dente pela demora. Tá? Então, assim, é uma situação chata que eu não sei mais o que falar, eu não sei mais dar a explicação. Então, eu peço que seja convocado para que o Paulo venha aqui dar a explicação para nós. No momento que eu tenho para falar é só isso. Uma boa noite a todos. Está com a palavra o vereador Luan. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores.
público presente, imprensa escrita, falada. Nesse boa noite, uma boa noite mais especial hoje para o vereador Dirceu de Oliveira, o mais experiente da casa, fazendo idade hoje, 71, né, Dirceu? 71? Então, meus parabéns, meus sinceros parabéns, que Deus o proteja, o abençoe. Essa que dê mais muitas legislaturas para você ainda, Dirceu. Mas tá bom, fica aqui registrado, meus parabéns para você, Dirceu. Em nome dos 3 servidores municipais que vejo aqui hoje, nosso querido Roma, querido André e meu pai, queria fazer uma menção hoje aos nossos valorosos servidores de todo o almoxerifado da nossa cidade, né? De toda a equipe de serviços públicos, que luta incansavelmente para manter nossa cidade em dia, manter nossa cidade limpa, trabalhando para a nossa cidade. Sabemos, sim, que tem problemas em nossa cidade, que falta limpeza em alguns bairros, mas tenham certeza que os incansáveis servidores estão lutando, trabalhando para manter, sim, nossa cidade limpa. Entendo algumas críticas de moradores que recebo, venho levando isso para o nosso secretário Paulo, mas também venho acompanhando o trabalho da secretaria. A secretaria vem demonstrando o empenho, a força, mantendo alguns bairros sim limpos e chegando nos bairros mais necessitados. Então peço aqui hoje a compreensão de toda a cidade, que estamos em conversa também nós vereadores com o prefeito, para buscar uma demanda de equipe um pouco maior para manter essa cidade limpa e feliz para nossos moradores. Aproveitando a ocasião desse espaço, queria parabenizar toda a organização de ontem, da nossa segunda sessão solene, onde foi ofertado 7 honrarias a 7 mulheres que se destacaram no último biênio. Mas ficou impecável, sim, a organização de todo esse legislativo. Parabenizo aqui o nosso presidente Maurício, todos os servidores da casa, que incansavelmente trabalharam e fizeram uma sessão especial para essa casa. Meus sinceros parabéns. Parabenizo aqui em nome do Beto, todos os servidores, o Beto que foi ontem o comandante do cerimonial, mas por trás, os bastidores, todos trabalharam, ajudaram para que saísse perfeito o cerimonial. Meus sinceros parabéns. Cumprido um acordo que fizemos de bancada há cerca de um mês atrás, onde ficou comprometido, acho que o Mino se lembra, que eu traria para essa casa as licenças da CETESB, para a alça que a gente aprovou, uma alça de acesso ali na SP-147, salvo engano. Então, isso, né? Então, aprovamos e Mino está em minhas mãos, vou deixar na secretaria para vocês todos avaliarem as licenças que a gente se comprometeu a trazer para vocês e até para a gente, dos demais vereadores. Então, essa licença já está nessa casa. As licenças prévias foram autorizadas pela CETESB. A próxima licença que vier agora é após conclusão das obras. Então, as obras vão caminhando. Vocês podem perceber, quem acompanha a pista, percebe que as obras vêm caminhando na nossa cidade. E a previsão para a entrega é agosto dessas obras. Então, vamos sim esperar. E acredito que essa obra vem para ajudar a nossa cidade. Pegando um gancho que o Carlinhos falou, certamente, dentro de em breve, vamos entregar mais uma creche na nossa cidade, uma creche mais moderna, uma creche estilo a creche que foi entregada no José Tonoli. Uma creche que vem, sim, para auxiliar nossa cidade e melhorar a nossa cidade. No mais, é o que eu tenho para dizer. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Está com a palavra o vereador Mino Nicolai. Boa noite a todos, senhor presidente, companhia dos vereadores, público presente, imprensa, pessoal da Guarda Municipal, funcionários, enfim, ouvintes todos da rádio e da mídia. Só aqui, parabenizando o vereador Dirceu, e em poucas palavras, com certeza, Dirceu, uma mãe cria quantos filhos for necessário. E não é que um pai não queira, mas sem a mulher do lado, com certeza, a caminhada seria muito difícil para qualquer pai, né? Imagine com um, quanto mais com 4, 5, 6, 8, olha lá quantos mais, né? Então o senhor tem toda a razão naquilo que o senhor falou. Rapidamente, só para esclarecer a população, que essa semana aqui eu fui meio... Todo mundo me perguntando o que eu tinha de doença. Graças a Deus a minha saúde está perfeita. Mas por um equívoco de informação, né, de órgãos da imprensa, aonde eu tinha tirado uma licença de saúde,
Não foi licença saúde. Eu estava fazendo um frete com meu caminhão, não deu tempo de chegar, liguei para o pessoal e o André, por sua vez, deu tempo de chegar a tempo para assumir no meu lugar. Nada mais justo, né, por ser o suplente. Mas houve aí um comentário que eu tirei licença saúde, mas que me viram por aí fazendo outras coisas, então isso aí realmente não foi verdade, né? E também para esclarecer que no nosso partido, no PSL, o presidente do partido é o Adolfo Bellini, também não é o André Siqueira. Então foi um outro equívoco que aconteceu também com o órgão de imprensa. E gostaria de dizer aqui rapidamente, que esse tempo vai ser curto, mas certamente vai vir o requerimento aqui para a ordem do dia, e dizer, doutor Rafael, que sem sombra de dúvida, o tanto que eu gosto, que a minha vida é feita aí na agricultura, enfim, a pecuária, e no mercado, triste eu saber dessa notícia, que eu acho que um pouco do meu sonho se acaba por aqui, porque eu registrei junto com o Elias aqui, está na casa desde o primeiro dia, da primeira sessão, um projeto pedindo reestruturação do mercado, inclusive cobertura, que era um sonho meu, porque pouca gente sabe que em 8, 10 anos, o que eu consegui foram aqueles toldos laterais, em volta de todo o prédio do mercado, aonde as pombas invadiam. Eu consegui pôr grade, foi pintado uma parte do forro, e quando a gente pôs aqueles toldos, foi um requerimento meu que foi atendido. Mas hoje, sabendo dessa notícia, que eu acho isso um absurdo, se realmente isso viesse concretizar, aonde é um aumento de 200%, isso aí não existe em lugar nenhum do mundo. Pois não, vereador? Eles já estão pagando o boleto. Não é concretizar, não. Já está concretizado e os comerciantes estão pagando um boleto com aumento da margem de 200%. Então, veja bem, eu fui, aonde aconteceu tudo isso, é que, Mino, você falou que ia pedir para cobrir, para fazer isso, falei, olha, isso aí é um esforço de todos, junto com a administração. Agora, uma notícia dessa, onde além de ainda o projeto nem ter vindo para casa, para que eu tivesse tempo de elaborar, para pedir uma cobertura melhor, uma coisa melhor, uma infraestrutura melhor, a gente é pego com uma surpresa dessa, de um aumento, de uma cobrança de taxa de 200%. Eu acho que isso é um absurdo. Enfim, o que a gente tem mais a dizer? Eu acho que tudo que está acontecendo, a gente vem vendo que realmente aquilo que na outra administração a gente era cobrado, agora, como já disse, do lixo, onde era 300, hoje é cobrado 700, é o dobro. A taxa que era 1.000, agora vai para 3.000, é o triplo. Então, eu não sei, eu acho que a gente não fica sem argumento para tentar comparar as coisas. E como eu sei que vai vir um requerimento aqui do hospital, imagine vocês, em relação a essa funcionária pública, eu lembro que no caso do IPTU Itapira, uma pessoa quando deixa de pagar 5, 6 prestação de 5 merréis, a casa dela vai a leilão. Uma funcionária que deixa uma dívida de 1.800.000, é perdoado a dívida, aonde em 4 anos, se eu tiver errado, o Rafael pode falar, certo? Essa funcionária ganhando o teto, mais que o prefeito, 17,5 pau. Se vocês fizerem a conta, amanhã vai sair a exoneração dela no jornal, são nada mais, nada menos, em 4 anos, que 900 mil reais, sem cobrança de juros e sem acréscimo nenhum. Imagina isso corrigido em 4 anos. Então não se perdoa uma dívida pequena para uma pessoa que perde uma casa, mas se perdoa tudo em função de uma única funcionária, num valor de 1.800.000 e mais os 4 anos que ela recebeu pelo teto. Isso nós vamos discutir mais tarde, que com certeza vai para a ordem do dia. Boa noite, obrigado a todos. Eu peço às pessoas que estão presentes na casa que não se manifestem. Esgotado o tempo regimental do pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Discussão da ata da 6ª sessão ordinária. Nenhum vereador para fazer o uso da palavra. Está em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores.
Passamos às leituras da matéria constantes nos expedientes. Eu requeiro que o primeiro secretário faça a leitura das matérias. Projeto de Lei número 10 de 2017. Altera o valor do repasse para a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, constante no artigo 2º da Lei número 5.565 de 2016. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. O valor de repasse para a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, constante no artigo 2º da Lei 5.565, de 15 de dezembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Conveniada, UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, valor R$60 mil. Lei autorizadora, número 5.472, de 21/12 de 2015. Fonte de recurso, Tesouro. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, 16 de março de 2017, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal. Questão de ordem, presidente. Não, Eu peço que esse projeto vá para, tendo em vista a importância da UIPA para a nossa cidade, peço que esse projeto vá para as comissões ainda hoje e volte para a ordem do dia dessa sessão para ser discutido e votado. O requerimento do vereador está em votação, aprovado por todos os senhores vereadores. Ele vem para as comissões para ser exarado o parecer e volta à ordem do dia de hoje para ser discutido e votado. Não havendo mais projetos de lei, passamos aos requerimentos especiais. Número 1 de 2017. Presidente, questão de ordem. Pois não, senhor vereador. O requerimento especial número 1 de 2017, eu requeiro que seja lido na íntegra. Como requer, senhor vereador? Requerimento especial número 1 de 2017. Requer a formação de comissão parlamentar de inquérito para apurar a anulação da exoneração da servidora pública Cristina Aparecida Trigo Martins. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, nós, vereadores abaixo assinado, requeremos a formação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para apurar os atos do chefe do Poder Executivo, o prefeito José Natalino Paganini, e do ex-secretário de Negócios Jurídicos e Cidadania, Francisco Augusto Urbini, referente à anulação da exoneração da servidora pública municipal Cristina Aparecida Trigo Martins Moro, bem como da anulação da dívida ativa da ordem de 1,8 milhões de reais, junto ao Tesouro Municipal. Faz-se necessária tal apuração, uma vez que o Ministério Público e a primeira vara da comarca de Itapira determinaram a exoneração da referida servidora. Também se faz necessária a apuração dos atos praticados pelo prefeito e pelo ex-secretário de Negócios Jurídicos, uma vez que existiam decisões anteriores de primeira instância, segunda instância, Tribunal de Justiça de São Paulo e, pasmem, no Supremo Tribunal Federal, envolvendo inclusive o nome do ministro Celso de Mello. Por fim, cabe à Câmara Municipal a obrigação de fiscalizar os atos do Poder Executivo e aquilo que é feito com o dinheiro público. Sala de Sessões, vereador Antônio Caio, 16 de março de 2017. Assinam César, Bete Manuel, Mino Nicolai e Rafael. Não tem assinatura dela. Ordem do dia. Ordem do dia. Não havendo mais requerimentos especiais, passamos aos requerimentos.
oficiar a direção da Caixa Econômica Federal, objetivando a instalação de uma casa lotérica em Barão Ataliba Nogueira. Vereador Toninho Marangoni e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os senhores vereadores. 44 de 2017. Voto e congratulação com o senhor José Eduardo de Oliveira, mais conhecido como, aspas, Bidala, fecha aspas, pelo transcurso de seus 74 anos de aniversário, celebrado dia 13 de março. Autor, Luan Rostirola e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos por unanimidade. 45 de 2017. Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde solicitando informações sobre a destinação e aplicação de recursos no setor de odontologia e próteses. Assina o requerimento Bete Manuel e outros vereadores. Ordem do dia. Ordem do dia. 46 de 2017. Voto de congratulação com os integrantes da Guarda Municipal. Eu requero que ele seja lido na íntegra também, o requerimento. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com a Guarda Municipal de nossa cidade, pelos excelentes serviços prestados ao povo itapirense na área de segurança pública, principalmente durante as festividades carnavalescas de 2017. Segundo relatos da imprensa, cerca de 30 mil pessoas passaram pelo Parque Juca Mulato, local das comemorações durante os 4 dias do reinado do Momo. Neste período não houve sequer o registro de nenhuma ocorrência ou incidência que pudesse macular o Carnaval de 2017, demonstrando assim a eficiência da nossa querida Guarda Municipal, hoje sob o comando do secretário de Defesa Social, Carlos Aparecido Jamarino. Merecem todos, portanto, congratulação dessa Casa de Leis, como ora fazemos através deste requerimento. Requeremos que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados. Assina vereador Maurício Casimiro de Lima e vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos os senhores vereadores por unanimidade. Senhor presidente, o requerimento 48, eu requeiro que seja lido na íntegra. Como requer. Requerimento 48/2017. Requeremos a Vossa Excelência, auscultado o insígno plenário, oficiar o senhor prefeito municipal para que informe a esta Casa de Leis os critérios adotados pelos setores competentes para definição de cobrança e aumento do valor da taxa de uso de solo no mercado municipal. Os comerciantes solicitam estes esclarecimentos, sendo obrigação deste Poder Legislativo fiscalizar os atos do Poder Executivo, uma vez que os valores para uso do espaço no mercado municipal tiveram majoração de cerca de 200%, sem a devida justificativa. Além disso, é fato que, diante da crise econômica que assola o país, deveria o poder público ter um olhar mais cuidadoso para com o comércio itapirense, reduzindo a carga tributária. Tendo em vista que o prefeito José Natalino Paganini já presidiu a Associação Comercial e Empresarial do município, não deveria o mesmo onerar ainda mais os comerciantes do mercado municipal, ainda mais sem estabelecer os critérios adotados e sem a prévia comunicação, apenas impondo uma taxa abusiva e inoportuna. Sala de Sessões, 16 de março de 2017, vereador Rafael Donizete Lopes. Ordem do dia. Ordem do dia. 49 de 2017.
Voto de congratulação com o ex-prefeito, senhor José Roberto Barros Munhoz, o Bebeto, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado no dia 10 de março. Autor Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos por unanimidade. 50/2017. Voto de congratulação com a senhora Ana Lúcia Gardinali, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado no dia 10 de março. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação o requerimento, aprovado por todos por unanimidade. 51/2017. Voto de congratulação com o senhor Walter dos Santos, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado no dia 10 de março. Autor Carlinhos Sartori. Está em votação, aprovado por todos por unanimidade. 52/2017. Voto de congratulação com a senhora Maria Eunice Fraceto Pereira de Moraes, pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 10 de março. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação, aprovado por todos os vereadores. Voto de congratulação com a senhora Carmen Ruete de Oliveira e família, pelo transcurso do aniversário de nascimento do saudoso comendador Virgulino de Oliveira, celebrado no dia 15 de março. Carlinhos Sartori e demais vereadores. Está em votação. Ordem do dia. Não havendo mais requerimentos, passamos direto às indicações. Indicação 77. Sugere construção de estação de captação e tratamento de água em Barão Ataliba Nogueira. Toninho Marangoni e demais vereadores. Todos os despachos das indicações são despachos ao senhor prefeito. 78. Sugere construção de calçada no final da rua José Domingos Porcino. Acesso ao Distrito Industrial Barão Ataliba Nogueira. Toninho Marangoni e demais vereadores. 79. Sugere esforços para aquisição de trator, carreta e roçadeira para uso exclusivo em Barão Ataliba Nogueira. Toninho Marangoni e demais vereadores. 80. Sugere instalação de semáforo no cruzamento da rua Joaquim Alves da Silva e Santo Breda, principal acesso a Barão Ataliba Nogueira. 81. Sugere ao senhor prefeito que determine a instalação de bebedouro de água filtrada e água gelada na parte inferior do mercado municipal. Carlinhos Sartori e demais vereadores. 82. Sugere reforma da passarela que interliga os bairros De La Rocha e Flávio Zac. Carlinhos Sartori. 83. Sugere melhorias na estrada de acesso à fazenda Ponte Funda e ao Canhaço. Carlinhos Sartori. 85. Sugere instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Virgulino de Oliveira e São Paulo com a rua Jacó Aldi. 86. Sugere ao senhor prefeito estudos objetivando a implantação do plano de cargo e carreiras em todos os setores da municipalidade. Vereadora Bete Manuel e doutor Rafael. 87. Sugere construção de praça pública no loteamento Borsato, em Barão Ataliba Nogueira. Toninho Marangoni. 88. Sugere ao senhor prefeito determinar o departamento de trânsito disciplinar melhor a parada de ônibus e vans em frente à escola estadual Elvira Santos de Oliveira.
no embarque e desembarque de alunos. Beth Manuel. Peço que seja lido na íntegra, por gentileza. O próximo ou esse? Esse aí. Como requer, 88 na íntegra. Indicamos ao senhor prefeito determinar o departamento de trânsito disciplinar melhor a parada de ônibus e vans em frente à Escola Estadual Elvira Santos de Oliveira, no embarque e desembarque de alunos. Atualmente, os veículos responsáveis pelo transporte de alunos estacionam nas ruas Fernando Costa e Saldanha Marinho, o que atrapalha o tráfego de veículos, assim como dificulta a visão dos motoristas para cruzarem a via ou continuarem seu trajeto. O objetivo dessa indicação é disciplinar melhor o trânsito no local, através de sinalizações para que o tráfego possa fluir de melhor maneira possível, na referida via, local de grande movimentação de nossa cidade. Beth Manuel, vereadora. 89. Sugere ao senhor prefeito estudos de gestão para a readequação e reforma do antigo prédio do 1º Distrito Policial Civil de Itapira. Beth Manuel. Vereadora, por gentileza, quando foi pedir na íntegra, antecipar a emenda para não ter que ler duas vezes? Não. Indicamos o senhor prefeito municipal para que determine aos departamentos competentes estudos e ações objetivando promover a devida reforma e correta destinação do antigo prédio do 1º Distrito de Polícia Civil, edifício empresário José Serra, localizado na rua Afonso Pena, Vila Isaura, uma vez que o local se encontra abandonado e mal frequentado por usuários de drogas e afins. Beth Manuel. 90 na íntegra. Indicamos ao senhor prefeito, auscultados o insígne plenário, estudos e providências objetivando a instalação de uma academia ao ar livre na Rua do Cubatão, próximo da Igreja São Francisco. Autora Beth Manuel. Todos os despachos são diretamente ao senhor prefeito. Passamos agora... 60 mil para o INPA, passando 40 aos ofícios. Ofício 101 de 2017. Prezado presidente, o município de Itapira, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ 45.281.144.1000 ao contrário 00, com sede na rua João de Moraes, número 490, nesta cidade, representada por seu prefeito municipal infraassinado, reporta-se a vossa senhoria, em cumprimento ao artigo 4º da Lei Municipal 5.576, de 13 de fevereiro de 2017, para encaminhar a esse órgão legislativo os documentos comprobatórios da aprovação pela CETESB, referidos para aprovação da lei supracitada. Sem mais, aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe protesto de estima e consideração. Itapira, 15 de março de 2017, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Ciente e à disposição. Parecer número 12 de 2017. As comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer, Obras e Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, que a esse subscreve, instalados que for exarar parecer ao projeto de lei 10 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera o valor do repasse para o IPA, União Internacional Protetora dos Animais, constante no artigo 2º da lei número 5.565 de 2016, após minudentes e acurados estudos sobre a propositura, acordaram por exarar parecer favorável,
eis que não existe impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, deixo a critério do colendo plenário. Assinam o parecer os membros de todas as comissões permanentes da Casa. Ordem do dia de hoje. Essa presidência suspende os trabalhos por 15 minutos para a organização das matérias da ordem do dia. Requeiro ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores. Marangoni, Carlinhos, César, Bete, Luan, Mino, Marisol, Dr. Maurício, Presente. Dr. Rafael, presente, Dirceu. Projeto de Lei 10 de 2017 altera o valor de repasse para o IPA, União Internacional Protetora de Animais, constantes no artigo 2º da Lei 5.565 de 2016. Está em discussão o projeto? Nenhum vereador para fazer o uso da palavra. Está em votação o projeto. Aprovado por todos por unanimidade. Requerimento especial 1 de 2017. Requer a formação de comissão parlamentar de inquérito para apurar anulação da exoneração da servidora pública Cristina Aparecida Trigo Moro. Está em discussão o presente requerimento. Pois não, senhor vereador. Mais uma vez, boa noite a todos. E como eu disse no pequeno expediente, que o tempo era curto, né, a gente gostaria de relembrar alguns fatos aí, quando da administração do meu irmão, do Toninho Bellini, e aonde fica difícil se explicar essa situação que está ocorrendo agora dessa exoneração da Cristina Moro, que quando se percebeu logo no princípio da administração Toninho Bellini, aonde se começou a tramitar todo esse processo, eu não sou advogado, eu falei, mas que aqui nessa casa a gente aprende um pouco de tudo, né? Então a gente tem que argumentar alguma coisa com o mínimo de sabedoria ou de conhecimento. Mas naquela época, tudo aconteceu e no período de 8 anos da administração Toninho Bellini, esse processo, conseguiram segurar esse processo e foi para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, e isso foi passando de sessões na mão de tantos aí promotores, juízes, enfim, né? E conseguiram levar de uma forma que esse processo não terminasse naquele período de 8 anos da administração do Toninho Bellini. Sabia-se que tinha coisas incorretas, que tinha que reaver esse dinheiro para o poder público, né? Que não está se falando aqui de 100 mil, 200 mil, é 1.800.000 reais, que agora, como eu disse, passa a ser 2.900.000 ou 3 milhões, com 4 anos de salário sobre aqueles 1.800.000. E o que ocorreu é que, como não deu tempo de se fechar esse processo na administração Toninho Bellini, não se sabe por que cargas d'água o que aconteceu. Na última instância, essa quinta instância, aonde a prefeitura tinha que recorrer, né, para que pudesse ser dada essa sentença, passou o seu período da administração Toninho Bellini. E qual foi a primeira atitude quando o Paganini assumiu? Continuaram empurrando e conseguiram fazer o que fizeram. Não se sabe com que tipo de documento, isso ficou calado, a população ficou sem saber,
E passou-se 4 anos e agora a bomba explodiu, porque o próprio Ministério Público pediu a exoneração dela, porque tudo estava irregular. Enfim, no momento exato, quando a administração pública tinha que acatar o que o Ministério Público tinha dito, isso foi engavetado, engruvinhado, posto dentro de uma gaveta, e tudo voltou à tona. E isso não vai parar aí. Porque um montante de 1.800.000, se hoje tiver que ser corrigido, mais esses 4 anos de salário pelo teto, sendo corrigido, vocês podem ter certeza que isso vai chegar na casa de 4, 5 milhões de reais. Pois não, vereadora? Só um esclarecimento. Eu ouvi falar tanto em 1 milhão e perdoar uma dívida de 1 milhão e pouco. Alguém aqui saberia me explicar se esse dinheiro que foi perdoado é pessoalmente do prefeito ou é do povo? Você veja bem, se move uma ação aonde a prefeitura ela é a responsável por isso. Quem é o ordenador de tudo que se acontece numa administração? É o prefeito. A partir do momento que isso foi feito, que a prefeitura tinha que tomar pé dessa situação, obviamente, sem sombra de dúvida, esse dinheiro não é da prefeitura, é do povo de Itapira. De alguma forma ele saiu dos cofres públicos, irregularmente, e foi levado adiante de uma forma onde não conseguiu se recuperar dinheiro nenhum. Então, acho que muito... Pois não, vereador? Mas pode, nesse interim, perdoar uma coisa que é do povo e não minha? Não poderia. Pois não, presidente. Só quero fazer uma correção. O aparte foi cedido, ele é permitido uma vez por discussão. Pois Portanto, a discussão entre os 2 colegas não é permitida. Fim do tempo regimental. Eu acho que vai dar muito o que discutir, então os vereadores têm oportunidade de falar também, mas muita coisa ainda vai passar por baixo da ponte, muita água. Boa noite. Continue a discussão. Com a palavra, vereador. Eu fico muito à vontade de poder falar sobre esse caso, porque no mandato anterior, o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura veio aqui, teve gente da imprensa que foi convidada a se retirar da discussão, e nós, naquele momento, vereador César, vereador Marquinhos e eu, saímos da reunião. E na semana seguinte, os vereadores subiram aqui e falaram que eles estavam satisfeitos com o que o secretário de Assuntos Jurídicos falou para eles. Aí surgem, Beth, algumas considerações. Eu não sou advogado, não estou aqui acusando e muito menos defendendo a servidora municipal. Mas eu estou aqui na condição de vereador e tenho a obrigação de fiscalizar os atos do executivo. Naquele momento, eu já falei aqui e falo novamente, o prefeito municipal, ele teve uma grande oportunidade de resolver isso aí, mandando toda a documentação para o Ministério Público, para o juiz da primeira vara de Itapira, pedindo informações do que ele poderia ou não fazer em relação ao caso. O prefeito não fez isso. Falo e explico para a população itapirense. Num ato, ele readmitiu a funcionária e no mesmo ato, na mesma certidão, ele anulou a dívida ativa. A dívida ativa, para quem não sabe, e é obrigação de todos saberem aqui da Câmara Municipal, para você anular uma dívida ativa, é necessário, dependendo daquilo que está sendo tramitado, e lá era no Judiciário, no Tribunal de Justiça, deveria ter sido mandado para a Câmara Municipal. Só pode fazer uma anulação de dívida ativa, aí eu respondo o questionamento de Vossa Excelência. Dívida ativa é o município cobrando o cidadão. Se você não paga o IPTU, você vai para a dívida ativa.
eu não vi nenhum cidadão itapirense falar, e duvido de qualquer vereador aqui, se teve o perdão de dívida em atraso com o IPTU. Agora, uma cobrança de 1.800.000, não quero nem ir no mérito. Não sou advogado. Mas falei aqui. O prefeito, naquele momento, estava fazendo um ato que, pouco tempo depois, ele seria cobrado do ato que ele fez. E fico feliz por estar aqui na condição de vereador para falar aquilo que eu falei há 3 anos atrás e endossar novamente. Na minha visão, o prefeito Paganini e o Guto Urbini estão numa saia justa sem precedentes. Primeiro, para justificar para a população. E segundo, para justificar para esse legislativo. Porque dívida ativa, Mino, certamente, e Vossa Excelência sabe, já havia sido incluída, inclusive nos orçamentos sequenciais da decisão da prefeitura. E isso o prefeito rasgou. Não quer nem saber a forma. Porque o ato, ele já cometeu um ato que certamente ele vai ser penalizado, Beth. Porque não é justo tirar da população em benefício de uma pessoa, ao passo que se o cidadão não paga o IPTU, não paga a água, ele vai lá na prefeitura e não tem um desconto. A UIPA foi lá que tinha uma dívida de 30 e poucos mil reais de água. O SAI não tirou um tostão e falou para presidente da UIPA, se você quiser, eu posso parcelar para você. Então, quem defende cachorro tem que saber isso. Que lá foram pedir para o SAI uma ONG. Não deram. Mas ele fez um ato que ele não consegue explicar para a população. É isso que eu quero saber. Espero que os vereadores tenham entendimento e sejam ponderados nesse assunto. Continue em discussão. Pois não. Boa noite a todos novamente. Subo essa tribuna primeiro para falar que acho válido e respeito a opinião de todos os vereadores, principalmente dos 2 que discursaram aqui. Mas hoje pude acompanhar a liminar do juiz Pedro. Essa liminar diz que a prefeitura tem um prazo de 15 dias para exonerar a funcionária Cristina Moro. Bom, a prefeitura, acompanhando todo esse processo, a prefeitura notificou a mesma, a prefeitura amanhã já tem a portaria de exoneração da Cristina, e todo esse processo, todo esse imbróglio continua no judiciário, vai caminhar no judiciário. Então eu, como a minha bancada, a gente entende que o judiciário tem o poder e a força para acompanhar todo esse processo. O juiz decretou sim a exoneração dela, mas não falou nada sobre dívidas que são acumuladas em torno de R$1.800.000. Esse processo continua no legislativo, caminha e não para por aqui. O que acontece essa liminar foi exclusivo para exoneração da servidora. Isso vai ser feito através da portaria de amanhã, e tanto eu quanto a minha bancada, nós seguimos a linha que o judiciário vai manter essa posição. Tá certo? Então, acompanhando hoje, falei com o nosso diretor jurídico, Vitor, falei com o nosso procurador, Fernando, para entender o caso, para entender como funciona todo esse processo. Como eu não estava aqui na legislatura anterior, não acompanhei muito, como o nobre vereador Rafael disse, mas procurei me acompanhar nesse pouco tempo, esse imbróglio que vem acontecendo. Então, sim, o judiciário tomou uma decisão, o Poder Executivo acatou a decisão, e nós, vereadores, estamos aqui para apoiá-los. Apoiá-los, eu digo, apoiar a população, sim, mas apoiar o certo, que seja tudo julgado, que seja tudo tramitado de forma correta. Então, eu acredito que essa casa vai ter, sim, um respaldo do jurídico, respaldo da
do Ministério Público, onde já juntou duas ações, uma civil popular, juntou com a ação do Ministério Público. Então, essa ação se uniu e caminha no Judiciário. Então, é essa mensagem que eu tenho que passar para vocês. Uma boa noite. Eu requeiro que o vice-presidente ocupe a cadeira para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos os presentes. Não é de usual o uso da tribuna, mas eu estive presente na legislatura anterior e queria dar minha versão dos fatos também. O que aconteceu com a exoneração dessa servidora, e não só dela, eu falo também do Sandro Pio, eu falo também da Fernanda Venturini, eu falo também do que aconteceu com Carlinhos Sartori e outros mais. Foi a maior perseguição política da história de Itapira. Foi a falta de amor, foi a falta de vergonha da administração anterior. O que foi feito com o Sandro Pio, por exemplo? Ele foi levado de ponto a ponto da prefeitura simplesmente porque ele fazia da parte de gestão anterior, até parar no almoxerifado, um dos piores lugares possíveis do almoxerifado. E tentaram a exoneração dele também. Por quê? Porque fazia parte de um outro grupo político. O que foi feito com o Carlos Alberto Sartori, que está presente, que foi de ponto a ponto para Eleutério, Barão Ataliba Nogueira e outros lugares mais, pela perseguição política. Só que a perseguição foi sanguinária. Ela não quis parar por aí, não. Falou, nós temos que exonerar. E isso foi tomado a cabo. Montou-se uma comissão. E essa comissão ela foi montada por funcionários que eram comissionados e não. O que é terminantemente proibido por lei. Constitucionalmente. Você tem que montar uma comissão quando vai ter um processo administrativo disciplinar, ou no qual pode levar uma exoneração, com funcionários de carreira. Isso é explícito. Continuo mantendo ainda meu posicionamento, que acredito que a justiça trará à luz dos fatos realmente a verdade, aquilo que aconteceu. O que vocês estão fazendo nessa casa é um pré-julgamento de um funcionário. Não está tramitado, não está transitado em julgado a tal ação. Inclusive, é uma decisão de primeira instância agora, do juiz, no qual ele está requerendo o afastamento dela, no caso, a anulação do ato de recontratação dela. Eu tenho confiança na decisão que o jurídico teve, tenho confiança naquilo que o Paganini bem fez, e digo muito mais. Duvido que aqui algum servidor que esteja aqui hoje queira ser julgado por uma comissão, que você tem um membro dessa comissão, um funcionário que é de livre exoneração ou contratação do prefeito. Em qualquer momento o prefeito pode mandá-lo embora. Ou seja, ele é totalmente subordinado às ordens do prefeito. Aquilo que aconteceu, não só no caso da Cristina, mas assim como os outros também, foi o ódio político que prevaleceu em nosso município. Subo aqui porque defendo arduamente essa situação. Não acredito na falta de lisura de tudo isso. Além do mais, a acusação que foi inserida na dívida ativa é do pagamento de uma funcionária que diz que não trabalhou. E essa mesma funcionária, a Selene Aldi, ela tem 2 ações da prefeitura no mesmo período sobre gratificações porque ela estava trabalhando demais. Ela quer gratificação naquele período que ela estava em casa. Então essa história tem muitos lados. Existe o lado que a oposição está querendo mostrar, mas existe o lado também que a situação mostra. Acho pertinente as palavras do Luan, no qual o imbróglio jurídico tem que ser terminado e determinado pela justiça. O que não se pode aqui é crucificar uma pessoa por atos que ainda serão julgados. O que não se pode aqui é admitir a formação de uma comissão que não está em consonância com a Constituição. Todos aqui que estão sabem que as regras têm que ser seguidas. E que uma decisão de um juiz de primeira instância, no primeiro momento, foi para a preservação do erário público. O que é uma decisão que será acatada e correta. Porém, ninguém está apto nessa casa a julgá-la. Ninguém. O único que está apto a fazer o julgamento dessa pessoa é a justiça. Um momento, eu gostaria de terminar, vereadora. E quando a justiça assim determinar, é o que será feito, e aí saberemos, assim, a verdade sobre os fatos, na qual eu defendo arduamente a funcionária pública Cristina abertamente. Respeito o posicionamento da oposição em relação a esse tipo de cobrança,
Acho que é válido dentro dessa casa. Essa casa tem que ter a balança para tudo isso, mas nós não podemos ficar com uma verdade única. Essa é a minha opinião. Essa, para mim, é a verdadeira história. Aquilo que vai ser apurado na justiça tem que ser mostrado depois nessa casa. Quando acabar e transitar em julgado, aí sim posso ser convencido daquilo que tenho o meu raciocínio, talvez em contrário. Gostaria de deixar bem claro ao senhor presidente que aqui ninguém está fazendo julgamento, tá? Nós só queremos ser justos e esclarecidos, tá? Sim. Muito me surpreende falar que aguarda a justiça, e nós tivemos a oportunidade, há 3 anos atrás, Marquinhos está aqui presente, o vereador César está aqui presente. Nós fizemos o mesmo requerimento, Mino. Os vereadores da situação subiram em peso ali e disseram que não iriam aprovar a nomeação da comissão aqui no plenário, porque aguardava o parecer do Ministério Público. Agora, senhor Maurício, o Ministério Público que mandou para o fórum. Como é que o senhor fica nessa situação? Fica muito incoerente o discurso de Vossa Excelência, com todo o respeito. Lá o senhor se baseou no Ministério Público. O Ministério Público mandou o prefeito exonerar. Como é que fica? O senhor não manda nada. Olha, está gravado isso. Eu respeito o Ministério Público. E o senhor, como presidente do Legislativo, o senhor está falando um absurdo. O senhor está sendo desrespeitoso com o Ministério Público. E tem mais uma coisa, quando a gente a gente não teme. Então, se a justiça aprovar que deve, vai ter que devolver, porque o dinheiro é do povo, tá? E eu falo isso baseando que as nossas crianças estão lá na casa transitória, e os funcionários que olham essas crianças, que fazem comida, que dá todo o cuidado lá, estão desde fevereiro sem receber seu pagamento. Você sabia dessa, senhor presidente? E aí? E eu tenho que calar minha boca? Continua em discussão. Está em votação o requerimento. Rejeitado por 5, aprovado por 4 membros. Portanto, requerimento rejeitado pela casa. Pois não, senhor vereador. Eu não quero, de forma alguma, né? Eu comentei o fato da Cristina, mas se alguém tem que falar de perseguição, é a minha família, que carregou o peso do seu Barros Munhoz nas costas durante, agora já está indo para 12, quase 14 anos. E quando nós assumimos, foi bom o senhor lembrar o nome do Sandro Pio e de Cristina. O caso do Carlinhos é completamente diferente, não é porque ele está aqui, não, porque se tivesse que falar, eu falaria também, porque eu respeito, mas com o salário de 4, 5 funcionários que eram apadrinhados do Barros Munhoz, dava para se pagar a dívida de mais da metade da população de Itapira. Por isso que foi feito o levantamento que foi feito, aonde se percebeu o que ganhou o senhor Sandro Pio, o que ganhou a dona Cristina Moro e outros 3 ou 4 que foram citados na época, que eu não me lembro agora aqui, era um absurdo. Então não foi perseguição política, foi a dignidade de igualdade para pagamento igual para funcionários que não tiveram aumento, que tinham um almoxerifado caído aos pedaços, que para a gente reformar, levou 1 ano e meio para poder reformar, que até cobra tinha dentro das salas quando nós assumimos. Então, quero deixar bem claro, que não é perseguição, é uma coisa justa e honesta que tentou se fazer. Pois não, senhor. O vereador saiu fora da matéria, eu vou sair também. A Fernanda, esposa do FIFO, tanta perseguição, disseram que ela roubou uma mangueira, uma borracha. E obrigaram o funcionário a ir na justiça. Só que o FIFO gravou a funcionária, ela acabou depois desmentindo. Veja bem, roubou uma mangueira, uma borracha, custa hoje R$50. Isso não é perseguição? Ou não é perseguição? Eu vou citar aqui, eu quero acabar de mandar meu impasse,
mas eu sei bem, eu estava na Câmara, eu sei IPE, teve um funcionário de Campinas, veio aqui, não trabalhava, recebia. Se eu vou citar aqui, eu cito IPE, você sabe que eu acompanhei a Câmara inteira, eu era líder do Munhoz da época. Não vamos longe não, que vai muito longe. Pois não. Eu analiso da seguinte forma. É bom falar em perseguição política, pessoal, moral, porque eu estou sentindo na pele. E citar essas pessoas, com respeito a todas elas, trazendo o mesmo processo aqui, eu acho que tem que ter uma análise bem criteriosa, que essas pessoas ganharam na justiça. O vereador Carlinhos está aqui presente e ganhou da prefeitura o processo e recebeu, parece que é 20 mil reais. Ainda não recebeu, mas é diferente. É diferente. Ganhou porque foi provado na justiça. E agora a justiça está fazendo com que seja exonerada. Então, jogar todas essas pessoas no mesmo balaio tem que ter uma certa ponderação, porque essas pessoas ganharam na justiça. Já terminou o tempo da Vossa Excelência. E a justiça está mandando exonerar. É diferente uma coisa da outra, gente. Continua para as justificativas. Justificativa de voto? Pois não. Não, aproveitando o gancho do nobre vereador Rafael, a justiça sim está mandando exonerar. A prefeitura, sim, já notificou a servidora, e a prefeitura, sim, amanhã lança a portaria, revogando a portaria que nomeou a mesma. Então, todos os passos judiciais que a liminar do Dr. Pedro solicitou, essa prefeitura vem fazendo, o executivo vem tomando as atitudes, e vai ser feito a partir de amanhã. Passamos aos requerimentos. Requer oficiar a secretária municipal de saúde para quem envia esta Casa de Leis cópia da planilha de pagamentos junto aos serviços contratados ao consórcio intermunicipal 8 de abril. Rafael Donizete Lopes. Está em discussão o requerimento? Está em votação o requerimento. Aprovado por todos por unanimidade. Requer oficiar a secretária municipal de saúde para quem envia essa Casa de Leis informação sobre o pagamento dos funcionários ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Pois não, senhor vereador. Boa noite mais uma vez a todos. O caso do SAMU, gente, para que a gente não fuja do assunto, é também, eu acho que um crime o que foi feito com o SAMU. Aí vão falar assim, mas por que você acha isso? Porque quem trouxe o SAMU para Itapira? Se você perguntar para o Barros Munhoz, ele vai falar que foi ele que traz tudo para Itapira. Mas a luta na época foi do Toninho Bellini e se conseguiu na época do Toninho Bellini. E eu lembro como era aquele local, não havia os veículos do SAMU Itapira, foi uma luta enorme. Não se podia trazer pela forma que isso era destinado pelo Estado, tinha que ter um monte de empecilhos resolvidos, de coisas, sabe, como é que chama? Coisas que impediam. O município teve que se propor a fazer muitas coisas para conseguir trazer o SAMU para Itapira. E isso o Toninho Bellini conseguiu. Então eu quero de uma forma bem rápida dizer o que hoje tudo acontece com o SAMU. Estão lá os funcionários, as coisas não estão funcionando do jeito que devem ser, tá? E a população sofrendo também, porque o SAMU tem toda essa dificuldade para se manter funcionando em condições normais. Aí eu pergunto para todos vocês, como é que a gente pode esquecer, se falar em tantas outras coisas, aonde vendeu seu SAI, Toninho trouxe de volta. SAMU trouxe de volta. Escola em tempo integral, Toninho que montou. Salas de computação em várias escolas, hoje todas destruídas. Escola José Francisco Martins. 40 computadores numa sala, deixaram de usar, sabe o que aconteceu? 2 vândalos entraram lá, moeram. Quebrou tudo, não tinha um guarda. Uma coisa que foi uma luta para se conseguir em tempo integral para as crianças. Então, está se perdendo muita coisa que foi conquistada.
Está se perdendo. Então, eu não estou aqui para defender o ex-prefeito Toninho Bellini. Eu estou aqui para defender a população de Itapira com o que está para acontecer com Itapira. Quando se perdoa essas coisas, deixa de se funcionar o SAMU, deixa-se de ter escola em tempo integral, a merenda que deixou de ser boa, falaram que era um absurdo, que era roubada, que era um absurdo. O assunto é SAMU, é merenda, o que é? Não, faz parte do assunto. Não, senhora, é SAMU, você fala no SAMU. Está devendo, tem que pagar lá. Depois você fala outra coisa. Tudo bem, tudo bem, SAMU, eu requero que o vereador mantenha a linha do assunto, por favor. Eu acho que uma coisa, quando leva a outra, então, essa questão de ordem, senhor vereador. Eu requeiro que a Vossa Excelência não se manifeste. O aviso está dado. Pode continuar, senhor vereador. E tudo isso... dois assuntos que vieram à tona. Então, o que está acontecendo com o SAMU? Vai se perdoar dívidas? Vai. De que forma? Vai se empurrando goela abaixo? Não vai ter mais SAMU. A população, a hora que ligar, vai ter nego morrendo na rua. Agora, aqui o SAMU, quando chegou Itapira, foi a maior festa que podia ter sido feita, uma conquista que há muito tempo não tinha de tamanho igual Itapira, foi na época do Toninho Bellini. Certo? E tudo isso que eu citei aqui foi na época do Toninho Bellini. Então vamos torcer para que o Ministério Público realmente vá mostrar a verdade desse caso aí, porque esse montante que eu estou dizendo, dá para trazer várias viaturas do SAMU, dá para trazer ambulâncias novas, viaturas novas para a Guarda Municipal, então não pode se perdoar uma dívida dessa e alegando-se que é perseguição política de outra administração. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquilo que foi feito agora está errado. Então, se o SAMU tem que voltar a funcionar, não vamos deixar de perdoar essa dívida e vamos fazer o SAMU funcionar. Como tantas outras coisas que eu citei aqui. Então, quero deixar bem claro que não quero resgatar, defender coisas passadas. Águas passadas não movem moinho. A mágoa fica, o sentimento fica, e nós aqui nos comprometemos a ser vereadores para olhar para frente. Vamos olhar para frente. Se é para olhar para frente, vamos olhar para esse caso com carinho. Acabou de ser rejeitado na casa pelos vereadores o requerimento para se abrir um inquérito, não é para se condenar ninguém. Tá certo? Então nós estamos retroagindo, está começando tudo de novo. Nós temos que ir para frente. Temos que saber que destino vai ter isso daí, para que a gente possa botar o SAMU para funcionar. Boa noite, obrigado a todos. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Rafael. Na verdade, a situação é mais delicada do que se imagina. Eu tive a oportunidade de conversar no consórcio 8 de abril e fiquei extremamente preocupado com relação à capacidade de gestão da saúde do município de Itapira. O consórcio disse que o município de Itapira está devendo mais de R$1 milhão para o consórcio. E os profissionais que trabalham no SAMU estão sem receber desde agosto, setembro. E quando foram pedir explicações do atraso, foi falado para esses profissionais que eles não poderiam receber em agosto, setembro, porque tinha uma ordem cronológica de pagamento e ia cair no Tribunal de Contas. Então, não é somente os profissionais que estão atrasados. Se tem ordem cronológica, existem ordem cronológica anterior a agosto e setembro. É isso que nós temos que discutir aqui. O SAMU, se você perguntar para cada cidadão itapirense, o SAMU hoje é um órgão de excelência para o município. Mas tem que estar funcionando de acordo com aquilo que é de determinação por lei e de acordo com o que o Ministério da Saúde exige. E nós, como vereadores, temos que olhar para a população. Certamente a doutora Cristina Moro nunca vai andar no SAMU de Itapira. E ela nunca vai passar por médico no hospital municipal. Porque vai pegar o carrão dela e vai para outro hospital. Mas eu falo para o cidadão, Toninho, do Barão Ataliba Nogueira. É bom a população do Barão saber que no domingo
não tinha médico no SAMU. Teve um óbito no Barão. Foi preciso vir o SAMU de Mogi para testar o óbito. É assim que se gera a saúde de Itapira. E pergunto para a senhora secretária, aonde que ela está colocando os 120 mil reais mensais que vem do Ministério da Saúde? Porque aqui, de 4 em 4 meses, é prestado contas. E é o valor de 480 mil reais, senhor Dirceu. Então, o buraco é mais embaixo. Além de estar em débito com o consórcio, tem que explicar na onde está enfiando 120 mil reais, porque não está pagando os profissionais. E me recordo, quando eu fui lá no SAMU, falar das condições dos profissionais lá, um cidadão de Mogi Mirim, que eu não sei nem o qual é o cargo lá, disse e fez uma matéria no jornal que eu era mentiroso. Seria bom agora ele, a secretária, o prefeito, mostrar para a população, porque a verba vem. Está aí, ó, de 4 em 4 meses. É só pegar e levantar as atas da prestação de contas da saúde. Quarta-feira, às 16 horas, convido todos os 10 vereadores para nós perguntar para a secretária. E vai aparecer lá a verba do SAMU, 480 mil de 4 em 4 meses, verba carimbada do Ministério da Saúde. Está aí documentados, 4 anos. Para quem quiser vir aqui amanhã, eu mostro todas as planilhas. Está aqui, arquivado. E tive o cuidado de olhar do ano inteiro de 2016. E está lá. Aonde que está aí nesse dinheiro? Então, gente, vamos mostrar para a população como está sendo feito o serviço e de que forma está sendo investido o dinheiro. Nesse sentido, temos uma obrigatoriedade. Convido os 9 vereadores. Vamos perguntar junto aqui na quarta-feira que vem, às 16 horas. E cobrar explicações condizentes com relação a esse fato. Por que não está tendo médico no SAMU? Segunda-feira não havia médico no SAMU. O médico saiu do hospital municipal para cobrir o SAMU. Tampa-se um buraco, abre-se outro. Aí faz fila no hospital? Ah, não pode. Tem só 2 médicos. Lógico, era para ter 3, um foi para o SAMU porque não tem médico. Está aí, é uma boa oportunidade para nós esclarecer a população. Nós não fomos eleitos pelo povo, vamos falar a verdade para o povo. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos novamente. Bom, como os novos vereadores já mencionaram, não serei eu aqui que vou tampar o sol com a peneira. Sim, o município tem um débito com o consórcio. O consórcio é o que gere também o SAMU. Nós não escondemos isso de ninguém. Na prestação de contas de quarta-feira, a Rosa vai estar aqui. Esse débito vai constar na planilha. Mas eu queria deixar bem claro que, em conversa com a Rosa, com o pessoal do hospital, o serviço de excelência do SAMU, que é elogiado por todos os itapirenses, nunca deixou de ser feito. O serviço do SAMU é importantíssimo nessa cidade. E essa prefeitura, com esses débitos, já fez um acordo com o consórcio. Está, sim, se pagando mensalmente esses débitos. Tivemos, sim, em 2013, 2014, o caso dengue, que avassalou o nosso município, que, sim, prejudicou o nosso município. Ficamos com uma dívida de 4 milhões. Posso concluir, presidente? Posso concluir? Então, nosso município, sim, está tomando as ações de gestão para continuar essa prática, para não deixar faltar serviços essenciais para o município. Então, minha gente, eu acho válido, sim, o questionamento do novo vereador Rafael, quando fala que faltou um médico no SAMU, que acusou uma morte pelo SAMU, eu discordo da sua pessoa, mas estamos aqui para deixar bem claro que não quero tampar o sol com a peneira, falar que a prefeitura não deve nada para ninguém. Devemos sim para o consórcio,
Devemos sim para o consórcio e estamos efetuando os pagamentos mensalmente, conforme um acordo firmado com o próprio. Então, não quero aqui condenar ninguém, deixo isso bem claro, que estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Como o Rafael, convido todos vocês para acompanhar a prestação de contas na quarta-feira, que estamos aqui sim para fazer, para somar juntos. Obrigado, boa noite. Ocupe a presidência. O assunto realmente é delicado. E é sabido por todos nós a crise que todos estão passando. O que mais nós vemos no jornal hoje são as cidades cada vez mais endividadas. Exemplo, se eu não estou enganado, da cidade de Cosmópolis, no qual ela passou o atendimento apenas meio período. Uma unidade básica de saúde funciona de manhã até a hora do almoço, a outra à tarde. Cidades e mais cidades atrasando bases salariais ou parcelamento de salários de funcionários. Temos exemplo de Americana, temos exemplo de outras cidades aí por perto. A dívida é existente. Não dá para tapar o sol com a peneira. É real. A prefeitura deve? Deve sim. Que prefeitura que não deve hoje? Muitas cidades já estão entrando numa parte de moratória. Estão dizendo assim, devo e não vou pagar. Não tenho condições de pagar. Que é, na região metropolitana de Campinas é o que mais está acontecendo. A todos que leem aí, nós vemos o Correio Popular diariamente trazendo essa situação. A administração, de uma forma geral, ela negociou com o consórcio sobre essa situação. Quando se falou da falta de médico, nós podemos falar sobre vários problemas. Pagamento pode ser um fator, mas também pode ser a falta na escala, de repente o médico não vem, e realmente é difícil você repor um médico. E a regulação, ela ocorre por Mogi, não é de nossa responsabilidade, e sim do consórcio. Não sei se o senhor sabe ou não, os valores não são esses que o senhor passou, que são recebidos mensais, e muito menos são os que são gastos. O SAMU de Itapira hoje tem um gasto muito maior do que recebe em relação à verba do governo federal. Nós temos hoje um gasto de aproximadamente R$250 mil com o SAMU mensalmente. Salvo se eu estiver enganado, pouco para menos. Ou seja, mesmo que fosse R$120 mil que recebesse, que eu acredito que são R$70 mil, se eu não estou enganado, ainda o município teria que colocar quase R$120, R$130 mil para manter o serviço. O serviço tem que ser mantido sim. É um serviço de excelência, é um serviço que toda a população tem um apreço muito grande, profissionais com extrema capacidade. E muitas vezes, gente, podem todos não saber, mas não é médico que vai na ocorrência. Tenho pacientes do SAMU, sou amigo do pessoal de lá. Existem duas viaturas, uma viatura que ela é composta com médico e a outra não. E o pessoal da enfermagem faz aquilo que é cabido a eles. E muitas ocorrências realmente acontecem tocadas pelo pessoal da enfermagem. Porque é permitido que isso aconteça. E temos uma outra que é gerida por médico. Os plantões dos médicos não são baratos, os plantões dos médicos são por volta de R$1.200 cada plantão. Nós temos que gerar pelo menos dois plantões por dia, então se gasta só com o médico mais de R$2.400 dia SAMU, fora insumos, combustíveis, os outros funcionários, que são várias equipes. Então, o débito, doutor Rafael, como o senhor salientou, é existente sim. A Câmara, eu tenho certeza que até o meu posicionamento é que para que venham essas planilhas. Porém, nós temos que distanciar a qualidade do atendimento do SAMU dos problemas de ordem financeira, e temos que saber também que a parte administrativa de negociação de dívidas, que no caso é com o consórcio, ela está ocorrendo. Está se pagando, tentando manter o pagamento em dia daquilo que é combinado e pagando os atrasados que existem sim. E como disse, que prefeitura que não tem débitos para trás hoje? Então, esse é aquilo que eu sei sobre SAMU e sobre as dívidas, e tenho certeza que essa casa aprovará o requerimento para que todos possam ter conhecimento, porque é uma coisa pública. Obrigado. Continue em discussão. Oi. A minha palavra vai para o Luan, que, Luan, você disse que não está querendo tampar o sol com a peneira, mas está tentando enfiar a goela abaixo a nossa aceitação. Nós estamos vendo que está ruim.
Sim. A senhora tem queixa que faltou o SAMU para algum morador dessa cidade ultimamente, vereadora? Não, Eu falo pessoalmente agora, vereadora. Quando eu precisei do SAMU, é o serviço de excelência. Não falta, temos sim um débito. Não estamos falando da excelência do serviço, mas eu estou sim concluindo. da falta de pagamento dos funcionários. Claro. Acredito que o seu salário está vindo em dia e deles não estão. Não tem. Tá? O seu à parte já terminou, não pode ficar fazendo esse trânsito, por favor. Desculpa, excelência. Conforme a todos aí. Pode continuar, por favor, Tá? vereador. Vai. Me causa uma estranheza muito grande falar de um problema que nós tivemos no município, no caso a dengue, onde se fala que gastou uma exorbitante quantidade de dinheiro, e nós fomos na região aqui com o maior número de óbitos. Para falar, antes a culpa, Toninho, Nino, era do Toninho Bellini. Agora eles não têm esse argumento mais, porque o Paganini ficou 4 anos como gestor. Aí, qualquer questionamento aqui é a dengue, a epidemia de dengue. A epidemia de dengue teve nos outros municípios também, Luan? Você acha que os municípios de Mogi, Estivagerbe, Pinhal, Mogi-mirim não tiveram? Por que eles não estão atrasados com o pagamento lá dos profissionais? O tempo da parte do senhor já então, está encerrado. Então tem que falar isso, Luan. Com a palavra, não tem vereadora sentido essa justificativa. Então eu espero que no programa de sábado, na Rádio Clube, seja falado que eu fui julgada de ser uma mancha na história da política de Itapira. Eu gostaria que se fosse esclarecido lá as dívidas da prefeitura. Falar que lá no PPA da Vila, só essa semana, por não ter um vigia, já é o terceiro dia. A senhora está na matéria, senador? Já é a terceira. Questão de ordem. Já é a terceira noite. Questão de ordem. Pois não, senhor vereador. Eu requeiro à vereadora que mantenha dentro da matéria sobre o requerimento, por favor. Tá, nós estamos falando de dívida. Nós estamos falando de SAMU. E o que eu estou falando é dívida. Questão de ordem, senhora vereadora. Ou a senhora mantém sobre aquilo que está falando, ou a gente deixa a palavra. Tá, eu só queria dizer que lá no PPA onde eu trabalho, onde eu atuo, essa semana já é a segunda vez que entra ladrão lá e rouba. Entendeu? Então, eu sinto, eu sei que é um excelente trabalho do pessoal do SAMU, são meus colegas, tá? Jamais vou colocar em dúvio isso, tá, Luan? Então, que seja revisto isso daí, tá? E esclarecido as dívidas da prefeitura. Os funcionários, as casas de beneficência, tá bom? Gente, muito obrigado. Continua em discussão. Está em votação o requerimento, aprovado por todos por unanimidade. Requerimento número 38 de 2017. Voto de congratulação com a senhora Estercita Rogato Belluomini pelo transcurso de seu aniversário de nascimento celebrado dia 8 de março. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento, aprovado por todos por unanimidade. Requerimento número 45, 2017. Requer oficiar a Secretaria Municipal de Saúde solicitando informações sobre a destinação e aplicação de recursos no setor de odontologia e prótese. Está avistado pelo vereador Lua. Requerimento 48 de 2017. Requer oficiar ao senhor prefeito municipal para que informe esta Casa de Leis os critérios adotados para a definição da cobrança do uso do solo no mercado municipal. Está avistado pelo vereador Lua. Requerimento 53 de 2017, voto de congratulação com a senhora Carmen Ruete de Oliveira e família pelo transcurso de aniversário de nascimento do saudoso comendador Virgulino de Oliveira, celebrado no dia 15 de março. Está em discussão? Está avistado. Sem mais matérias, essa presidência gostaria de agradecer a presença da Guarda Municipal de Itapira, sempre no recinto, de todos os presentes, ex-vereador Marquinhos, suplente de vereador André Siqueira, vereador eleito e secretário municipal de Cultura e Turismo e Promoção Social, Tiago Fontolan, imprensa escrita, falada, internet, aos funcionários da casa. Muito obrigado à Guarda Municipal e declaro encerrado a presente sessão.